Boa noite. Tem alguém acordado aí? Boa noite, galera. Quase 9 da noite. Cá estamos, né? Trabalhando. Me atrasei essa semana com trabalho. E aí hoje eu tive que dar uma esticada. Terminei agora no consultório. Mas estamos aqui pra conversar. Pra fazer a live, que é meu compromisso. Viu? Então, o bom é que 9 da noite só tem uns interessados, né? Então, bora lá. Tema de hoje. Preciso de mais experiência para começar a atender em nutrição esportiva. Então, para quem não conhece, desembarcou aqui agora no canal. Sou Andressa Fontes, nutricionista esportivo. Tenho 14 anos de atuação em consultório, né? Então, atuando aí com nutrição clínica. E de experiência, atendendo aqui dia a dia atletas, praticantes de atividade física, de diversas, né, modalidades esportivas. Então, sou professora de pós-graduação, então tenho um know-how enorme dentro do mundo do esporte, que sem dúvida é minha grande paixão. Ontem eu estava conversando com um adolescente, eu atendo muito público juvenil, e era uma jogadora de vôlei, né? Exatamente da idade quando eu decidi que eu queria estudar mais sobre nutrição, quando eu despertei sobre aquela coisa de eu preciso entender melhor como funciona o meu corpo aqui no esporte, porque quando eu como, eu me sinto pesada, quando eu não como, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Então foi um dos grandes starts pra eu querer trabalhar. Eu já sabia que eu queria ser nutricionista, mas em especial pra eu querer trabalhar com nutrição esportiva. Enfim, né? Então, só pra me apresentar um pouquinho, todo tempo entra gente nova aqui no canal. E às vezes eu não sei quem são as pessoas, né? Então, pra que vocês possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Então, gente, a ideia da nossa conversa de hoje é trabalhar um pouco a crença limitante do eu preciso de mais experiência para poder atender com esse público. Como que eu vou dizer que eu sou nutricionista esportivo se eu não tenho experiência? Isso era uma crença que também era minha. Ou às vezes vocês pensam que, para com que eu atenda a nutrição esportiva eu preciso ser atleta. Ou eu já ouvi muito de muitos profissionais, mas eu preciso ter um shape que, tipo, seja a cara da nutrição esportiva. E, gente, não é assim, né? De fato, precisa adquirir esse conhecimento, mas esse conhecimento ele pode ser construído. Até porque o que eu sempre falo é que o processo de construção de carreira, ele é assim. Então, você primeiro vai criando esse conteúdo, você vai se anunciando como esse profissional e vai em paralelo estudando. E ao atender os pacientes, né, você vai cada vez mais mergulhar sobre o mundo daquele paciente, é assim que a gente aprende. Senão eu vou ficar aí procrastinando, né, então, procrastinando. E isso é uma crença que sabota seu crescimento profissional e, principalmente, né, que você fica aí nessa procrastinação e nunca supera. Por que eu falo isso? Porque não com a nutrição esportiva. Na verdade, quando eu decidi que eu queria mergulhar na nutrição esportiva, eu já fui com tudo. Mas quando o meu start para eu atender mais, na verdade, investir mais no atendimento, eu tinha essa crença. Eu dizia que eu ia estudar e ser a melhor, a the best, que eu só ia sentar na cadeira quando eu soubesse tudo. E meu povo hello, né? Quem é que, assim, as coisas não funcionam, assim. Então, até porque o processo, a formação, ela já é ali uma base, mas o processo de um conhecimento solidificado, ele vem com anos e ele vem também junto com a prática. Então, se a gente fica com esse pensamento, eu sempre falo, isso foi uma das maiores burradas da minha vida, porque eu podia ter acelerado meu crescimento no consultório já, né, desde muito antes. Então, eu entendo que é preciso fazer as duas coisas em paralelo, porque, principalmente, você assume o compromisso. Quando a gente assume um compromisso com uma coisa, a gente tem uma prestação de conta, mesmo que seja com uma rede social. E isso faz com que a gente se comprometa e faça aquilo acontecer. Porque também, se eu não faço, eu fico ali na mesmice, né? Bom, então, o que eu quero dizer? É que a gente não tem que estar buscando perfeição, não tem que estar buscando estar 100% preparado para poder começar a atuar como nutricionista esportivo. E também não é sobre fazer 1 milhão de cursos e principalmente para quem está fazendo 1 milhão de cursos e não está praticando, porque esse conhecimento ele não se solidifica tanto. Então, quando a gente está buscando conhecimento e está investindo em cursos e está linkando com pós-graduação, enfim, que você está vivendo aquela prática, a informação faz mais sentido para você, é mais leve, se conecta mais, você pode aplicar. É mais fácil você se comprometer de estudar porque você tem um interesse ali maior, você tem ali uma fonte de pesquisa. Então,
o que eu tenho a dizer é que só comecem, né? Que só deem esse passo. Então, a ideia é com que vocês coloquem na cabeça que ninguém vai dominar tudo. E eu digo tranquilamente que eu não domino tudo. Tem um monte de coisa, mesmo dentro da nutrição esportiva, que eu não tenho tanta expertise. Mas, claramente, eu sei onde procurar. Eu tenho amigas que trabalham com isso. A gente troca experiência. Porque a ideia é com que a gente vá afunilando ali aquele público que a gente trabalha. Para que a nossa vida fique muito mais leve, né? Muito mais leve quando a gente acompanha as mesmas pessoas, em especial se for sempre dentro do mesmo contexto, né? Praticante de atividade física que buscam as mesmas coisas, enfim. Fica tudo mais fácil pra gente trabalhar. E a rotina do dia a dia fica mais leve, a entrega da dieta fica mais leve. Então, o que eu quero dizer é que a vida ela não é só teoria. E se a gente tá só buscando teoria antes de praticar, aquele conteúdo vai ser raso. Porque a prática ela é bem diferente. E quando a gente já começa, que a gente tem, mesmo que seja pequenininha, mas a gente tem ali um mínimo de prática, a gente já olha para a teoria com um olhar diferente, sabe? Espero que vocês estejam conseguindo entender. E, inclusive, os temas que a gente se conecta mais, que é o que aparece mais, ou é o que você vive, você sempre vai ter uma tendência a querer estudar mais, a aprofundar mais. Isso é muito positivo. Então, o que eu quero dizer é que o quanto antes vocês quebrarem essa objeção, melhor. E não é sobre o que você pratica. Se for se conectar com o que você pratica, melhor ainda. Se conectar com a sua imagem, melhor ainda. Mas isso não é determinante, tá? Não é, porque eu já ouvi de uma profissional: eu só vou começar a atender atleta quando eu conseguir que o meu shape esteja perfeito. Gente, o meu shape, ele não é sobre o meu conhecimento. Ele é sobre como eu levo a minha vida, como eu consigo equilibrar com todas as minhas funções como mulher, profissional, esposa, enfim, mãe. Enfim, então se eu for esperar o meu shape perfeito, coitada, né? Eu ia estar bem mal. É claro que eu vivo o que eu acredito, que eu pratico atividade física, que eu busco melhorar, que eu como saudável. Mas essa história do shape aí são outros 500 pra gente conversar, tá? Então a ideia é com que vocês não se paralisem esperando, até porque se você não tem motivação, muitas vezes você tá ali esperando o momento perfeito, esperando esse conhecimento para dar esses primeiros passos. Enfim, né? E fica ali muito, muito nessa, tá? Então, onde é que eu quero chegar? Às vezes as pessoas, elas confundem muito a questão de falta de experiência com falta de confiança. E isso é muito diferente, tá? Então, às vezes as pessoas acham que elas precisam ter uma experiência de ter atendido dezenas de pacientes para se sentir pronto. Quando, na verdade, o que precisa mesmo é um plano estruturado. Então, é passo a passo do que você precisa para saber das informações para atender aquele atleta. Andressa, mas eu não sei que atleta que vai vir, não sei como é que eu vou dizer. Dica preciosa. Bota um questionário para consulta. Porque aí você já sabe quem você vai atender. Você já tem ali algumas informações. Você já pode, inclusive, pesquisar um pouco sobre a modalidade dele. E aí você já tem informação. Então, não só essa, mas diversas informações preciosas vocês conseguem com uma pessoa que já tem, né, mais experiência ou com cursos que tenham um conhecimento prático. Que eu sempre falo, e esse é um dos propósitos do Desenrola, né? Trazer prática. Mas eu sempre falo muito porque a minha carreira foi assim, eu ralei pra caramba pra ter essa experiência prática de hoje. Mas a gente tem muita coisa no mercado que fica ali só martelando, a teoria martelando. E no final os profissionais estão ali se sentindo inseguros, com falta de segurança para fazer o básico de um atendimento, né? Quando a gente está falando principalmente de atleta. Então o que é preciso é um plano estruturado e se organizar, porque o aprendizado o aprendizado e a prática eles vão fazer parte do processo. E o maior benefício disso, sem dúvida, gente, quanto mais você investir e quebrar essa crença limitante, mais rápido você vai ganhar confiança. Enquanto você tá ali literalmente colocando em prática, né, o conteúdo que você já tem, né? Então, a teoria que você já tem. A ação, ela nos dá segurança. Às vezes, a gente fica procrastinando aquilo e esperando o momento certo, esperando o momento perfeito. Mas a sensação que a gente tem no coração é que aquilo é um monstro, que às vezes eu não vou conseguir. Fica aquele desejinho ali que você quer, mas que parece uma coisa muito distante. E a gente só consegue quebrar isso com uma ação. Né? Então, eu sempre falo que o que quebra a procrastinação é agir. E eu sempre me digo isso todos os dias, tá? Hoje não mais, né? Hoje eu já consigo ter um plano de uma rotina com uma eficiência de produtividade muito boa. Mas no passado, quando eu não entregava dieta na hora, sempre pra começar as dietas eu procrastinava. Ficava aquela coisa e aquilo virava um monstro, né? E às vezes eu fazia super rápido e eu dizia, meu Deus, mas por que aquela angústia ficou tanto tempo aqui me consumindo, me matando?
E eu já ouvi de muita gente, eu tenho inclusive amigas próximas que deixaram de atender por causa desse sentimento. Quando na verdade não é sobre deixar de fazer o que elas amavam atender, mas é encontrar a forma mais eficiente para ela entregar aquele conteúdo, tá? Então, quanto mais rápido vocês puderem investir, eu super recomendo. Eu lembrei muito da história da Fernandinha. A Fernandinha foi nossa mentoranda aqui. Ela começou a atender atletas mesmo quando ela ainda não se sentia pronta. E eu posso citar o nome de várias outras aqui que passaram por isso. Mas ela decidiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela sabia que era aquilo que ela amava, ela estava atuando em uma outra área. E ela se conectou aqui com o Desenrola de uma forma que tocou o coração dela. E ela, isso é o que eu amo, é o que eu quero. Então ela começou a ajustar os seus protocolos de atendimento já praticando e tá tudo bem. Inclusive um dos feedbacks da Jennifer também, que é nossa aluna, foi esse. Quando ela colocou o questionário pré-consulta, que aí já vinha a informação da modalidade, ela já se sentiu mais segura. E aí ela já foi alinhando ali o que ela ia falar. Então ela foi se preparando enquanto ela já estava ali dando a cara na prática. Então isso faz com que ela ganhe tempo. Ela ganha tempo, ela tá construindo o nome dela mais rápido, ela tá se tornando uma autoridade mais rápido. E daqui a pouco eu tenho certeza que tá estourando e brilhando. Falta muito pouco. Então, o nosso aprendizado ele vai ser sempre contínuo, gente. Quando a gente escolhe a área da saúde na vida, a gente não para de estudar. Então a gente vai estar sempre se atualizando e a gente nunca vai estar perfeito, né? Então é muito sobre isso. E toda hora tá saindo alguma coisa interessante. Eu digo que no esporte a gente tem Jennifer, beijo. Eu digo que no esporte a gente tem ali alguns conceitos que eu digo que nada muda, tá muito solidificado. Mas tem novidade sendo bombardeada a todo tempo e a gente vai estar aí todo tempo se reciclando e é isso mesmo, tá? Então, às vezes eu já ouvi também e eu já pensei isso. Mas se eu cometer um erro com um paciente, errar, gente, faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu, quando pego o planejamento meu de 1900 bolinha, eu tenho vergonha. Faz parte, era o melhor do que eu podia dar naquela época. E hoje eu me lapidei. E eu me lapidei para ser um profissional cada vez melhor. E, consequentemente, eu cobro um preço super diferenciado pelo serviço que eu entrego hoje. Então, é sobre isso. Naquela época... E aí, a história de preço e valor, né? Naquela época, aquele era o meu melhor, enfim. A gente não tem que ter medo de errar. Todas as pessoas vão errar em diversas fases da nossa vida. Alguns erros, eles podem ser evitados e o conhecimento é o que faz com que a gente evite, né? Principalmente erros graves. Mas quanto mais você tiver uma pessoa para dar a mão, um suporte, um mentor para te ajudar nessa jornada, você pode minimizá-los, né? Então, eu acho que isso é super importante. Hoje eu enxergo a mentoria como algo sensacional. Que na minha época não existia, né? Na minha época não tinha nem quem compartilhasse conhecimento quando eu me formei. Armaria um curso era um negócio mais difícil. A sensação é que a pessoa tava dando ali aula, tava só jogando artigo, mas entregar o ouro, ninguém queria entregar, como se fosse uma competição. E hoje eu enxergo super diferente. Eu enxergo que quanto mais nós, como nutricionistas profissionais, nos ajudarmos, a nossa profissão cresce. E todo mundo ganha com isso. E que é uma profissão tão valiosa, tá? Então, ninguém precisa ser perfeito, tá? Mas você precisa saber solucionar os desafios, você precisa saber onde procurar ou ter com quem contar para te ajudar a superar. Então, eu considero esse o ponto mais importante. Eu escuto muito assim, mas um monstro, né? O monstro da suplementação. Andressa, mas eu nem sei os suplementos, eu nem sei como é essa pegada aí do esporte, não sei as estratégias. E o que eu tenho pra dizer é que ninguém conhece tudo. Por muito tempo eu dei gulgada pra saber o que era. Quando o pessoal chegava aqui tomando hormônio, tomando um monte de suplemento que, enfim, que não tem evidência científica. E aí é que eu não sabia mesmo, porque não tava nos artigos. E às vezes pediam minha opinião. Quantas vezes eu coloquei no Google? Sou extremamente humilde e dizia pro paciente, olha, não conheço, mas eu vou me informar. Vou procurar uma informação científica relevante, vou te dar um feedback. E tá tudo certo. Então, o importante é que você comece com o que você sabe, você tenha ali aquela base do mínimo, né? Realmente, sempre falo que tem os 5 suplementos com maior nível de evidência científica que a gente precisa saber, né? Então, a gente precisa saber como funciona, quando prescrever, quanto, então a gente precisa dominar esse conteúdo, sim. E focar no nicho. Então, naquele nicho que você quer, o que é interessante para ele? Quanto mais você dominar aquele nicho específico, top. E aí você vai se especializar cada vez mais naquilo com o tempo mesmo e conforme você vai ali atendendo.
Então você vai ser lapidada com os casos reais. E isso é uma coisa natural, né? A gente vai nichando e eu sempre digo assim que a gente acaba que daqui a pouco nós somos engolidos pelo nicho, tá? E quanto mais você nichar, mais interessante. Por exemplo, hoje eu tenho grande parte do meu público de consultório de atleta juvenil. Porque eu comecei a atender alguns primeiros há muito tempo atrás e eu super me conecto, adoro, né? Até porque eu tenho filho, então o jeito de falar, tudo isso que eu acho que também super conecta. E aí é natural, as pessoas me procuram, treinadores que eu nem sei quem são, eles me indicam porque um aluno dele, o outro, o amigo, enfim. Então é um processo natural e que vem de um reconhecimento, né, pelo seu trabalho. Bom, eu acho que o principal erro, né, desse assunto do que nós estamos conversando é a gente achar que vai saber de tudo, é a gente querer dominar todas as áreas. Para tomar uma atitude, para investir na nossa carreira, é ficar batendo na mesma tecla ali de teoria, teoria, teoria. E aí a gente fica preso nesse ciclo de mais um curso, e que às vezes é até um conhecimento diferente, mas que quando você vai tentar trazer para a vida profissional, para a prática, pouco fez diferença. E aí não investem na ação, não investem nessa tomada de atitude, ficam ali só com mais um professor. Então, se o seu objetivo é dar aula, é ministrar, é estar atualizado desse conhecimento todo para repassar isso de forma científica, enfim, e tá, né, nessa busca, e mesmo que fosse, é sempre mais interessante que mesmo para ser professor você busque uma área específica para dominá-la. Então, faria sentido se refinar um pouco mais. A gente precisa ali de um conhecimento mínimo quando a gente, né, vai educar. Mas turma, mas para atender, não. E eu digo isso assim seguramente. Eu já tive diversas estagiárias que acompanharam consultas e às vezes elas, nossa, eu fiquei tão tranquila acompanhando essa consulta, porque elas sentiram no coração que elas teriam capacidade de fazer o que eu estava fazendo, entende? Então elas se afirmaram, elas se confirmaram ali. Porque o outro, ele sabe pouco, né? Eu entendo que o público esportivo ele é mais qualificado, sim. Mas a gente tem um domínio de conteúdo e argumentação e respaldo e referência muito maior. Então a gente tem muito para entregar antes de ser perfeito, tá? Então coloquem isso no coração de vocês, que vocês sempre vão ter muita coisa para entregar assim. Então eu diria que o jeito errado é você estar aí tentando dominar todas as áreas, tentando estudar tudo, se sabotando querendo estudar tudo antes de começar a agir, porque esse é um caminho lento. Gente, esse é o caminho que eu trilhei. Eu sei que ele é lento. Eu sei que eu poderia ir, né, muito antes ter conquistado muito mais. E aquilo te estagna, te faz ali ficar parado por muito tempo. E a perfeição, ela nunca vai chegar. A gente tá todo o tempo se remodelando e se tornando melhor. Então, você pode começar hoje, sim, de maneira simples, né? Mais com segurança, focando nos casos que você já tem mais confiança ou nichando numa área que você tenha mais expertise. Que isso é muito legal, você já atrai um público certo. E aí você vai se expandir e naturalmente vai se interessar cada vez mais, vai pesquisar e vai estudar as questões mais complexas dessa área que você escolheu. Então, isso permite que você vá construindo aí uma base mais sólida de conhecimento e automaticamente isso vai traduzindo em paciente e aí você vai ganhando a experiência real. Tem tanta coisa que a ciência diz no papel e que na prática eu não concordo e que eu vejo isso todo dia, eu fico, alguém tem que estudar isso aqui, alguém tem que mergulhar aqui nesse conhecimento, porque a gente vai mostrar que é diferente do que tem muita literatura. Inclusive, recente saiu um estudo sobre sono, que foi um tapa na cara de que todos os profissionais falam, né? Na história de que, sono não acumula, ou, por exemplo, eu durmo pouco na semana, mas eu compenso no final de semana. Os profissionais falam que isso não compensava. E hoje a gente tem uma evidência massa aí que saiu recente, mostrando que não é bem assim, não. Enfim, então a prática nos ensina muita coisa. Então, o que é que eu gosto, né, de deixar como mensagem essa visão para vocês começarem a pensar diferente. Começa a dar o primeiro passo. Começa a oferecer consulta para um praticante de atividade física com um protocolo ali básico. Escolhe uma modalidade que você já conhece, ou que você tem um familiar, um parente, ou que você pratica. E começa a construir ali o básico, né? Então, as estratégias, os suplementos, o que é legal.
para performance desse tipo de atleta, o que é legal para recuperação. Use esse conhecimento que você já tem hoje, estruture aqui o mínimo e comece, e oferte. Né? Então, comece a falar sobre isso, comece a buscar atender pessoas desse nicho para que você já comece a ter aí essa expertise, tá? Então, mensagem assim pra gente ir fechando. Comecem, tenham uma ação. Então, saiam daquela ideia de querer tudo e nichem para começar a agir. Isso vai acelerar muito sua carreira, seu faturamento, seu conhecimento, né? Enfim. Pra fechar, eu sempre trago nas lives, gente, uma sequência de perguntinhas. Por isso que eu tô sempre olhando, lendo a pergunta pra gente conversar, tá? Então, existe alguma exceção em que aplicar isso não era bom, Andressa? Nessa situação você tá dizendo, só começa, né? Porque eu tô quase dizendo isso pra vocês, mas não é um só começa. Se estruturem pra algo muito pequeno e comecem. Mas eu acho que realmente não dá pra começar se você não tem o mínimo de conhecimento de nutrição esportiva. Que isso esteja fora do seu escopo de atuação ou da sua vida, ou que não conecte, não faça sentido pra você. Eu acho desonesto quando os profissionais colocam lá, eu sou nutri, clínica esportiva, não sei o que, tarará, tudo no mundo, e ele nem sequer tem conhecimento daquilo, ele coloca como uma forma de propaganda para atrair pacientes. Eu não acho que isso seja legal. Eu acho que o primeiro passo, sim, é procurar um conhecimento básico, é saber ali um mínimo. E digo logo, não é difícil, minhas alunas estão aí para confirmar. Com conhecimento direcionado, a gente pode simplificar, sim, a nutrição esportiva. E esse é meu maior propósito aqui com o Desenrola. Ensinar vocês a ter um faturamento legal, com conhecimento prático de nutrição esportiva. E aí, sim, né, acho que você tá pronto para dar o cara a tapa e dizer que atua nessa área, tá? Então, por exemplo, né? Um exemplo, tô atuando com cozinha há milhões de anos, sou super distante da clínica, do consultório, não faz sentido, né, gente? Sei lá, o representante, enfim, a pessoa tá lá no outro dia como expert em nutrição esportiva, não é bem assim. Mas, nesse caso, eu acho que é importante, sim, né, procurar. Também não significa que ela nunca vai chegar lá, ela vai, né? Como eu falei, pode ser mais rápido. Então, eu acho que precisa, mas para a maioria das pessoas eu tenho certeza que já tem o conhecimento básico. Tô falando isso baseado em tudo que eu recebi de conhecimento dos checklists de vocês. Tem muita gente boa, muita gente com especialização e que não tá atuando e que não se diz ainda por medo, né? Por essa questão da insegurança, por achar que ainda falta, porque acha que o conhecimento da pós foi raso, que queria mergulhar mais, enfim. Então, isso teve só o que teve, literalmente só o que teve. Então, para essas pessoas que já têm esse conteúdo básico, pega essa dica, pega o nicho que faz sentido para você, estrutura um atendimento em uma prescrição que se conecte com aquilo, busca o que esse público procura. Esse público quer o quê? Um crossfiteiro, por exemplo, ele quer se preparar para competir, ele quer melhorar a performance, ele quer diminuir o tempo dele em alguns WODs específicos, ele quer acelerar a recuperação muscular porque ele é muito fadigado, ele quer prevenir lesão, porque ele está preocupado com isso. Então, constrói essa base de conhecimento e começa a jogar, a falar sobre isso para você se tornar autoridade, a atender essas pessoas, a se colocar dentro desse meio, para que você possa crescer e tá aprendendo e atuando e já faturando ao mesmo tempo, tá? Então essa era a mensagem de hoje. Corri, porque já são 9 tanto da noite, né, minha gente? Então eu tô cansada, vocês estão cansados, mas meu objetivo aqui nas lives é a gente tá sempre conversando sobre prática. A gente tá sempre discutindo, às vezes, questões que a gente não conversa com outras pessoas, não escuta isso em cursos, né? Porque é o que eu falo sempre, ninguém tá conversando sobre a prática, só as amigas, né? E às vezes as nossas amigas construídas dentro da nutrição não estão na mesma área de atuação da gente. Mas é pra esse vínculo, é pra vocês se sentirem mais conectados e mais perto do dia a dia, né? Do rojão aqui do que é a nutrição esportiva, tá bom? Boa noite. E até a próxima. Quinta-feira estamos aqui. Se Deus quiser mais cedo, né? Que 9 horas não é hora de gente, não. Tchau, tchau.